Confia. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 6, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso aos dias, horários e temas de cada estudo que nós disponibilizamos ali. Então venha participar, porque certamente você será abençoado e vai adquirir mais conhecimento do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 6. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. E eu quero começar lendo aqui no capítulo 5, versículo 22, e a gente vai ler até, são os dois últimos versículos aí do capítulo 5, e aí a gente vai ler até o capítulo 6, versículo 5. Diz assim o texto: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que me maltrataste? Por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu, de modo algum, liberaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, algo que a gente percebe aqui, e como tratamos no estudo de ontem a respeito da postura do povo diante das dificuldades para se cumprir a promessa do Senhor, povo que foi questionar Moisés e que não quiseram aceitar as palavras dele, por mais que viram Moisés fazendo sinais, e esses sinais você pode verificar ali no capítulo 4, os últimos 3 versículos do capítulo, a partir do versículo 29 ali, você vai perceber que aquilo que o Senhor mostrou e apresentou para Moisés lá em Horebe, agora lá diante da sarça em Horebe, agora Moisés repete os mesmos feitos aqui diante do povo, e o povo vai crer porque eles viram os sinais e vai fazer uma adoração, vai prestar uma adoração a Deus diante desse ato. E aí, com a dificuldade de Faraó, o povo então retrocede. Alguns líderes ali que nós vimos no capítulo 5 ali, a partir do versículo 19, não foi o versículo 19 que nós lemos ontem, mas no versículo 19 vai falar que os capatazes israelitas, portanto aqueles que lideravam os outros israelitas, então eles vão se voltar contra Moisés e Arão. Agora, Moisés tem um comportamento que às vezes nós não temos, então nós precisamos aprender isso com Moisés. Moisés foi questionar o Senhor. Nós podemos questionar o Senhor? Claro que podemos, com respeito, com temor, mas com confiança nele, nós precisamos nos achegar a ele para questioná-lo a respeito de algumas coisas. Senhor, o Senhor falou que ia fazer isso aqui na minha vida e está aparecendo o contrário. O que é que está acontecendo? É um questionamento? É um questionamento, e ele vai se revelar a nós. Assim como se revelou aqui a Moisés. Por quê? Porque é promessa de Jesus. Jesus falou que nunca nos deixaria, que jamais nos abandonaria. Ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, a gente precisa confiar. E no nosso relacionamento com Ele, Ele vai se revelando. Se o nosso relacionamento for um relacionamento sincero, verdadeiro, com temor e tremor diante dele,
sendo fiéis à palavra dele, ele vai nos responder assim como ele respondeu aqui a Moisés. E ele respondeu aqui a Moisés mais do que Moisés perguntou. Por quê? Porque ele começa falando a respeito de que ele vai entrar com a sua mão poderosa. Olha só, versículo 1, daqui do capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do país, do seu país. Mas o que ainda falta acontecer para que essa expulsão aconteça? Ainda vai passar por 10 pragas. Portanto, quando o Senhor está falando agora, né? Porque ele fala assim: agora você verá o que farei ao faraó. Ele vai ver, e esse agora é um agora que é por esses dias, mas não, que não é exatamente nesse exato momento. Portanto, Moisés começa a compreender isso, e nós vamos ver aí ao passarmos aí pelas 10 pragas aí que ainda haveremos de estudar aqui no decorrer aí dos capítulos aqui de Êxodo. Mas algo que o Senhor traz novo, e nisso nós precisamos ter muita atenção, algo que o Senhor traz novo aqui para o povo, está aqui no versículo 3, que ele vai falar: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aqui, Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Mas pelo meu nome Senhor, que aqui no caso, quando nós lemos aqui Senhor, está escrito lá Iavé, então não é El Shaddai, como está falando que ele se revelou para Abraão, Isaac e Jacó, mas agora ele está se revelando como Iavé. Então ele vai colocar: mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Esse texto aqui, os estudiosos vão falar aqui que existe 4 possibilidades de interpretação, não vou tratar delas aqui, inclusive por causa do tempo, mas é necessário que eu fale aqui a conclusão disso aqui. Ele não está falando com relação ao nome dele. Eu apareci com um nome para Abraão, Isaac e Jacó, e aí agora, Moisés, para você eu estou vindo com outro nome. Não é disso que ele está tratando. Ele está tratando que a forma como ele se revelou para Abraão, para Isaac e para Jacó foi uma, e que a forma como ele vai se revelar agora a partir de Moisés é uma muito mais completa, com mais intensidade, com mais poder. Porque perceba, certamente você conhece as 10 pragas, você conhece já essa história que a gente vai começar aí a contar a partir de amanhã das pragas ali no Egito. E olha para Abraão, Isaac e Jacó e veja quando é que Deus se manifestou dessa forma poderosa com eles, aonde Moisés vai lá e joga o seu cajado no chão e ela se torna ali então uma serpente. Quando é que eles viram essa transformação? Onde ele coloca a mão ali no seu peito e aí ele tira a mão, aí a mão tá lá leprosa, né, ressequida, depois ele volta com a mão no peito e muda, e aí depois tem a transformação ali do rio Nilo, água em sangue e todas as outras pragas que virão ali sobre Israel. Quando que Abraão, Isaac e Jacó viram essa intensidade no Senhor? É disso que o Senhor está falando. Então o Senhor está se revelando um pouco mais para esse povo dessa época, que até então não conheciam. E o que o Senhor vai falar aqui para eles, continuando aqui no versículo 4, fala que depois, versículo 4, depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Portanto, o sinal da aliança, que é a circuncisão, e que nós tratamos a respeito da circuncisão também ali no capítulo 4, então, onde Moisés negligenciou esse sinal da aliança, ele fala que ele fez esse sinal da aliança para eles terem a certeza de que o Senhor iria cumprir aquilo que ele prometeu. Então agora vai se cumprir
esse sinal da aliança que é dar essa terra. Nós vamos perceber aí que não vai acontecer imediatamente, porque o povo vai atravessar ali, né, o mar, e aí, quando estiver ali no deserto, não vai se comportar da forma como deveria se comportar, vão pecar contra o Senhor e por isso vão passar ali 40 anos. Então, essa primeira geração, ela não vai entrar ali na terra prometida, mas por culpa deles. Mas o Senhor está falando tudo que ele vai fazer e que vai começar a se realizar agora. E ele continua falando que, versículo 5, que agora ouvi o lamento de Israel, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Não é lembrar-se de tipo, eu me esqueci que tinha uma aliança. Puxa vida, esqueci da aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Eles já estão aí, porque depois de Jacó, aí vem então, como nós falamos ontem, e você vai ver ao longo aí, né, do capítulo, então você vai ver ali a genealogia de Moisés. Então de Jacó vem Levi, que vai estar falando aí no versículo 16 a respeito de Levi. Levi vai ter um filho chamado Coate, né? Então o Coate, que foi pai de Arão, que está no versículo 18, desculpa, de Anrão, que está aí no versículo 18, e Anrão, que foi o pai de Arão e Moisés, que está aí no versículo 20. Então, se Abraão é a primeira geração, Isaac é a segunda, Jacó a terceira, aí vem Levi a quarta, Coate a quinta, Anrão a sexta e Moisés a sétima. Então, a sétima geração é que vai ver acontecer isso que o Senhor prometeu ali para os pais Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vai perceber então que Deus não havia se esquecido na primeira, segunda e terceira geração e vai se revelar só na sétima geração. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que agora chegou o momento dele executar aquilo que ele havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Aquilo que ele havia prometido para a primeira, segunda e terceira geração. Vai se cumprir agora na sétima. E olha que interessante, 7 é o número da perfeição, não é verdade? Então agora chegou o momento perfeito, o momento propício para que o Senhor venha executar aquilo que ele prometeu para o povo. Para nós trazermos isso para os nossos dias, como já falamos aqui ao longo do estudo, não há problema nenhum nós questionarmos o Senhor, desde que esse questionamento seja com temor e tremor, aonde nós continuamos e permanecemos fiéis ao Senhor, para que Ele possa nos sustentar e se revelar a nós, porque é assim que nós vamos adquirindo mais conhecimento e mais intimidade com o nosso Deus. Portanto, eu não sei o que você tem vivido, eu não conheço as dificuldades que você tem enfrentado, mas o que eu aprendo com a história é que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquilo que ele prometeu para a sua vida, ele é fiel para cumprir para a sua vida, mas entenda que o que ele prometeu para você tem a ver com Jesus Cristo de Nazaré. O que ele prometeu para esse povo aponta para a terra prometida que ele está dando para esse povo, e depois, ainda com Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, deixa eu só conferir se é isso mesmo, Deuteronômio 18, 15, o Moisés vai falar então que o Senhor enviaria um profeta como ele e que eles deveriam, né, ouvi-lo. Então, abrindo aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, vai falar aqui: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Portanto, aqui ele está se referindo a Jesus. Tudo o que acontece aqui aponta para Jesus, aonde Deus vem se revelando para esse povo. Tudo o que acontece na sua vida aponta para Jesus. O herói da história não somos nós.
O herói da história é Deus, o herói da história é Jesus Cristo de Nazaré e tudo aponta para ele. Como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Como diz uma canção, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, Jesus. É tudo para ele. Então entenda que as coisas que o Senhor prometeu para a sua vida é para que ele venha ser conhecido através da sua vida, para que outras pessoas venham se voltar para ele através da sua vida, e isso é um privilégio. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.